situação dele com o Al Hilal. Ele largou e foi, né? Largou o Al Hilal e voltou pro Brasil. Ele até respondeu ali, fugiu, falou que tá com os advogados dele. Existe uma questão jurídica envolvendo o Renan Lodge. Esse artigo é inspirado na Declaração Universal de Direitos Humanos e a Liberdade de Trabalho. No caso em tela, há uma inversão desse instituto, uma vez que geralmente esse pedido é feito após a participação da equipe na temporada. Todavia, como o atleta Renan Lodge não for inscrito no Campeonato Saudita, restando apenas o Campeonato Continental, entendeu que ele não conseguiria chegar a esse número de jogos, então pediu a rescisão antecipada desse contrato de trabalho. O caso será julgado pela FIFA e nada impede que Renan Lodge ou Al Hilal sejam punidos. Em casos como esse, geralmente a FIFA entende que o clube que absolve isso, o Atlético Mineiro, seja um responsável solidário. De forma geral, o clube que é o destino do jogador que entra com essa ação, ou seja, no caso o Atlético, geralmente se torna réu no processo também. Largou o Al Hilal e voltou pro Brasil. Ele até respondeu ali, fugiu, falou que tá com os advogados dele. Existe uma questão jurídica envolvendo o Renan Lodge. Segundo a gente apurou na reportagem aqui do Tempo Esportes, Alexander, o Pedro Faria, a concorrência que o Atlético tinha era até de equipes do exterior mesmo, e muita gente tinha de fato receio de contratar o Renan Lodge. Ele saiu do Al Hilal em agosto, logo depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não inscreveu o Lodge para disputa do Campeonato Saudita, e aí o Renan Lodge acabou pedindo na FIFA uma rescisão unilateral de contrato. Ou seja, o Al Hilal não tinha concordado com essa rescisão, o Lodge rescindiu, ficou livre e agora, meses depois, vai ser anunciado como, deve ser muito provavelmente anunciado como novo reforço do Atlético, já está aqui em Belo Horizonte. Existe toda uma questão jurídica por trás disso. O Al Hilal entrou com uma ação na FIFA para tentar reverter isso ou até mesmo conseguir uma punição ao Renan Lodge. Mas aí o que isso quer dizer? O Atlético pode ser punido por causa disso? O Lodge pode ser punido por causa disso? O que pode acontecer? Aí eu fui atrás de um advogado, Daniel Seabra, que é o Guilherme Alarico, um abraço para ele inclusive, para a gente entender de uma forma mais clara essas questões técnicas desse processo judicial na FIFA envolvendo o Renan Lodge. E aí ele mandou pra gente um vídeo explicando essa situação pra gente ter mais uma perspectiva mais clara daquilo que pode acontecer com o Renan Lodge juridicamente falando. Vamos ver o que o Guilherme falou com a gente. A situação do atleta Renan Lodge está prevista no artigo 15º do RSTP, que é o Regulamento de Transferências Internacionais da FIFA. Tal artigo prevê que o jogador que não for relacionado em até 10% das partidas do clube durante o ano poderá pedir a rescisão contratual e atuar pelo clube que bem entender. Esse artigo é inspirado na Declaração Universal de Direitos Humanos e a Liberdade de Trabalho. No caso em tela, há uma inversão desse instituto, uma vez que geralmente esse pedido é feito após a participação da equipe na temporada. Todavia, como o atleta Renan Lodge não for inscrito no Campeonato Saudita, restando apenas o Campeonato Continental, entendeu que ele não conseguiria chegar a esse número de jogos, então pediu a rescisão antecipada desse contrato de trabalho. O caso será julgado pela FIFA e nada impede que Renan Lodge ou Al Hilal sejam punidos. Eu não acredito na reativação desse contrato, uma vez que ele não parece ser interessante nem para o jogador, tão pouco para o clube. Em casos como esse, geralmente a FIFA entende que o clube que absolve isso, o Atlético Mineiro, seja um responsável solidário. Todavia, eu não vejo essa situação nesse caso concreto, uma vez que a rescisão de contrato ocorreu ao final de agosto e a contratação se dá no final de dezembro ou até início de janeiro de 2026. Mas certamente pela competência do Departamento Jurídico do Atlético, essa situação já está prevista em contrato. E aí temos duas situações. Uma que o Renan Lodge aceita, caso punido, arcar com esses valores, ou o Atlético Mineiro, uma vez que não arca com nenhum valor para a contratação desse jogador, a qual é de suma importância, um jogador que teria cartaz em 90% dos clubes brasileiros, e o Transfermarkt dá um valor de 12 milhões de euros pela sua transferência, aceite, caso punido, arcar com essa multa. Todavia, acredita que nos próximos dias o Atlético Mineiro deverá procurar o Al Hilal e tentar um acordo, pondo assim fim ao caso e a possibilidade de condenação de ambas as equipes. Pois é, tá aí então explicado. Um abraço pro doutor Guilherme Alarico. Um abraço para ele, obrigado pela participação, obrigado pelas explicações.
parece que a coisa não é tão simples assim. Não é. E é muito interessante o doutor explicar isso pra gente, né? Ele é especialista em direito esportivo. Porque a situação é justamente essa. O Renan Lodge usou esse argumento do artigo 15º, né, do regulamento de transferências da FIFA, para poder buscar essa rescisão de forma unilateral, já que ele não tinha sido inscrito pelo clube no Campeonato Saudita. E aí é aquilo que o doutor falou. Até que, em muitos casos semelhantes, Seabra, o próprio regulamento da FIFA diz que vai ser analisado caso a caso, porque cada um tem algumas questões próprias, né, em cada situação. De forma geral, o clube que é o destino do jogador que entra com essa ação, ou seja, no caso o Atlético, geralmente se torna réu no processo também. O doutor, até conversando com ele falou no vídeo também, não acredita que o Atlético nesse caso vai ser réu, justamente porque tem muitos meses ali da rescisão unilateral para a chegada dele ao Atlético. Mas certamente o departamento jurídico do clube já está trabalhando em cima disso, vão ter cláusulas ali no contrato que, dependendo do que acontecia nessa ação na FIFA, talvez o contrato seja rescindido ou algo do tipo. Mas fato é que a punição que cabe nesse momento, segundo o Dr. Guilherme Alarico, é uma punição ali de multa ao Renan Lodge ou até mesmo para o clube saudita pela atitude de não inscrevê-lo no campeonato da Arábia Saudita.